Olá, você está assistindo a primeira temporada do podcast Mulheres da Terra e a gente está numa conversa sobre as heroínas da independência brasileira. Esse podcast que é de autoria da SPM em parceria com a SECOM e com a SEPROME, e a cada edição a gente traz uma heroína baiana para conversar sobre a trajetória e homenagear também as heroínas do passado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Maria Filipa, a gente vai falar também sobre Maria Quitéria, e estamos aqui com a Tenente Coronela Major Denise. Falei direitinho? Falou certinho. Seja bem-vinda. Fala para mim um pouco, para você, o que significa ser uma heroína? Olha, primeiro que eu acho que é uma responsabilidade muito grande a gente se intitular e se colocar no lugar de heroína, né? Mas eu acho que mais me fascina de estar posta aqui, quero muito agradecer a SPM, né, a SEPROME, a SECOM, por ter colocado meu nome nesse lugar de uma das representantes das mulheres de nossa terra, nesses 200 anos da independência do Brasil na Bahia, que para mim é um marco fundamental na história desse país, na história desse estado. Mas para mim ser heroína é você ser uma representatividade, é você ser uma inspiração. É um peso muito grande, que é uma responsabilidade muito grande você estar ali, né, trazendo em sua marca, nas suas ações, nas suas omissões, uma representatividade. Mas se a gente pode inspirar as pessoas pelo que a gente faz, pelo que a gente acredita, então tudo bem, eu gosto de ser heroína. Major, dentro das festividades do 2 de julho, tem algumas crianças que se vestem de Maria Quitéria. Quando você era jovem, em algum momento da sua juventude, da sua infância, sua mãe também te vestiu ali na parada do 2 de julho? Olha, minha mãe é a minha maior heroína, né? Bem da verdade. Então, ela levava a gente para a parada, comprava a bandeirinha da Bahia e todo mundo tinha que estar lá. Tempos depois, na minha adolescência, eu participei de fanfarra. Então, esse era o momento para mim, né, enraizado nas minhas relações. Eu esperava o 2 de julho para a gente descer tocando pela fanfarra, com a fanfarra, todo o percurso, de manhã e de tarde. Entro na polícia, a gente continua desfilando. Né? Então, manhã não fantasiava a gente, mas minha mãe que me apresentou o 2 de julho, o 7 de setembro, né, para a gente ter esse amor cívico, essa relação com a cabocla, né? Mulher de candomblé que sou também. Entendo a mística de estar aquelas duas representatividades naquele lugar. Então, manhã levava a gente, né? A fanfarra me levou e depois a polícia. E hoje eu vou porque eu gosto, né? Olha que interessante. Você tocava que instrumento na fanfarra? Eu tocava surdo, caixa. Comecei tocando prato. Todo mundo entrava, tinha que tocar aquele prato, né? Era uma irritação. Você era discriminado porque você estava tocando prato. Né? Aí depois eu fui para caixa e virei repique, né? Era fantástico, né? E eu acho que eu aprendi muito sobre disciplina, tocando em fanfarra, sobre você escutar, ceder, escutar o outro, não sobressair, não alterar muito o som, respeitar a igualdade dos sons para poder ficar com harmonia. Isso me ajudou muito até a estar policial militar, trabalhar na polícia. Sim, a gente vê que no passado as mulheres tinham muita dificuldade de ingressar numa carreira militar. No caso de Maria Quitéria, ela entrou fingindo que era um homem, para depois ser reconhecida, teve o fardamento mudado ali já depois da trajetória dela, da contribuição dentro das batalhas. Como é que você interpreta essa trajetória de lá para cá? A vida de uma mulher que decide ingressar na carreira militar. Eu tenho uma passagem incrível sobre Maria Quitéria e Maria Filipa, né? Tive a oportunidade de criar e coordenar o Centro Maria Filipa na polícia. Só que quando fui fazer o centro, que era um núcleo de gênero dentro da polícia, policial militar, fardado, você pensou, que nome vai te representar? Maria Quitéria. Cheguei para o comandante-geral, Coronel Santana, na época, e disse, Coronel, estou querendo fazer o centro e eu quero botar o nome de Maria Quitéria. Ele olhou para mim e fez, menina, você quer mesmo se vestir de homem para ser aceita? Eu parei e refleti. Ele fez, procura uma negona aí como você, da história do 2 de julho, que é Maria Filipa, que diz que é a mulher, que coordenou outras mulheres, liderou outras mulheres, que eu acho que é melhor. Então, Maria Quitéria, né, ela tinha essa representatividade para mim, mas essa fala do coronel me fez parar para analisar. Peraí, a gente não precisa se camuflar de outro. Naquele momento histórico era preciso, senão ela não conseguiria, né, realizar o desejo dela de servir o país, de servir o Exército Brasileiro. Então, naquele momento, ela teve que fazer isso. Eu sou pioneira na polícia, né? Entrei na primeira turma de mulheres da polícia. E uma luta que eu trago, né, desde lá, é que eu não masculinizo a minha postura, o meu lugar profissional. Alguns colegas meus engrossam a voz, parado, mão na cabeça, para poder parecer homem. Agem de forma ríspida,
exageradamente, por vezes, para poder parecer homem, mas é uma questão de identidade, né? Você está falando de uma corporação que durante 165 anos viveu só com homens em seu quadro. Então, a Maria Quitéria me sinaliza todo o tempo que eu não preciso me vestir de homem para ser aceita e reconhecida como profissional que eu sou, né? Eu acho que o papel dela é fundamental na história, também por isso. Que ela nos ensina que naquele momento ela teve que fazer esta escolha e fazer esse percurso, naquele momento. Mas agora a gente não precisa mais, porque lá ela abriu esse caminho. Eu acho que a Maria Filipa ela se estabelece muito por conta dela entender muito sobre o Recôncavo, poder fazer essa ponte em Salvador, Recôncavo, entender muito sobre o Rio Paraguaçu e ser ali, além de uma força a mais, ser também um tipo de inteligência estratégica. O que me admira em Maria Filipa é que ela conhecia a fraqueza masculina, né? Que ela faz? Ela usa as armas que as mulheres tinham naquele contexto, naquela época. Ela seduz, ela estrategicamente conhecia, lógico, a região dela, tinha a cansanção, sabia o que ia fazer no corpo dele, seduz. Eles são atraídos pela sedução, né, o encanto das mulheres, e depois dá uma surra de cansanção. Gente, eu queria ter visto isso. Juro que eu queria ter olhado. Dá uma surra de cansanção, que eles não devem ter se gostado demais, porque eu fui moleca, né, piveta do São Gonçalo do Retiro, e quando a cansanção passava na pele da gente, a gente não vê mais isso, né? O pessoal foi tirando essa planta das minhas... Mas trazendo para os dias de hoje, existe algum tipo de estratégia que, por exemplo, a senhora, junto com sua corporação, fez dentro da Ronda, por exemplo, da Ronda de combate à violência contra as mulheres, coisas isso. Desse nível? Eu avalio que Maria Filipa também nos ensina nesse sentido. Ela junta mulheres para uma fortalecer a outra e conseguir o objetivo. A Ronda é isso. A Ronda são mulheres que se unem, então, mulheres que estão comandando uma tropa para proteger mulheres, e nesta proteção fortalecer essas mulheres. É um pouco do legado de Maria Filipa, de entender que quando a gente se une, nós mulheres, nós ficamos muito mais fortes, muito mais potentes. E o objetivo que a gente alcança, que a gente quer, ele fica mais próximo, mais breve. É um legado que a história que Maria Filipa conduziu e deixou, e ficou tanto tempo esquecida, né, na história. Eu não estudei Maria Filipa na minha adolescência, não estudei no meu ensino fundamental Maria Filipa, sequer sabia que Maria Filipa. Eu fui conhecer Maria Filipa em 2006, né? E é uma mulher que tão forte, tão determinada, mas é também difícil a gente pensar de como boicotaram que meninas negras vissem heroínas negras. Né? Então, eu tiro da história a heroína negra, demarco e digo à menina preta, você não pode ser heroína, você não pode liderar, você não pode coordenar, você não pode salvar. Né? Você vai sempre estar naquele lugar de que vai ser salva, vai ser protegida. Então, você retirar as mulheres da história, como fizeram, como tentaram fazer, também nos ensina, né, de como a gente precisa ter essas representatividades. A senhora tem a sua identidade marcada pela carreira militar. Dentro da sua família, tem outras pessoas que são militares antes de você? Não, eu sou a primeira. Mas eu entro na polícia com 18 anos, porque meu pai se preocupava com estabilidade. Então, o concurso abre, ele fala assim, minha filha, vai fazer, é melhor para você. Eu não conhecia a Polícia Militar. Estou falando de outro contexto histórico, outro tempo. Porque hoje em dia a segurança pública é um dos temas principais das nossas relações. Mas naquela época a gente nem lembrava o que era viatura, o que não era. Ficava no meio da rua, sentado, conversando, na cidade do interior. Então, meu pai fala, eu não entro na polícia por vocação, mas quando eu entro, eu me apaixono. Eu me apaixono pela potencialidade e capacidade que essa corporação tem de fazer o bem, de ajudar pessoas, de salvar vidas. É isso que eu faço. Né? Na minha atuação profissional, é isso que eu faço. E o que tem de diferente da tenente-coronela Denise para Denise, mãe, mulher? Se você perguntar isso a João, meu filho, ele vai dizer que não tem nada. Né? Na minha casa tem uma brincadeira lá que diz que cada um é um Pokémon. Sim. Cada um de nós somos 5 irmãos. Cada um é um Pokémon. Eles disseram que eu sou mandou na mão. Mas eles não estão certos, não. Isso é brincadeira, viu, gente? Não é verdade, não. Eu sou de Áries com escorpião. Tem um pouquinho disso, né? Que é um negocinho bacana. Mas eu acho que tem a determinação, a força, sabe? Tem um pouquinho do sincericídio também, que tanto Denise como a Tenente Coronel um dia vão se prejudicar por causa disso. Nem me faz. Tem a lealdade, sabe? Então, eu não consigo me dissociar da profissional da mesma forma e intensidade que eu sei que eu levo muito de mim, do que eu aprendi com meus pais, do respeito às pessoas, do respeito à dignidade humana, para dentro da minha profissão. Né? Então, as duas coisas estão brincadas. Às vezes eu não sei quem é Denise, quem é psicóloga, quem é a militar, né? Eu não sei quem são essas, a mãe.
né? Mas eu tento muito chegar em casa e lembrar de um outro papel. Nós somos muito multifacetadas, né? Sim. E é uma cobrança muito grande, né? Isso adoece um pouco. A nossa própria saúde mental, ela fica um pouco abalada porque a gente se cobra em todos os papéis. E não dá, né? A gente tem que entender que a gente tem nossas limitações. E que bom que a gente teve. Sim. A senhora recebeu a Comenda Maria Quitéria e Sim. também o prêmio 2 de julho, né? A Duas Comenda vezes. Maria Quitéria, Comenda 2 de julho. Sim. Isso. O que isso representa na sua trajetória, digamos? Se a gente fosse escrever uma biografia, qual é o impacto, o peso dessas homenagens? Olha, primeiro é o reconhecimento de um trabalho, né? O reconhecimento de uma história. Né? Trazer para o público que o trabalho Pai e Manhã dê certo, cara. Uhum. Então, eu acho isso fantástico. Mas você tomou isso como uma surpresa? Tipo, quando começou a vir o reconhecimento do seu trabalho? Muito, muito. Eu falei, por quê? Eu ficava me questionando, mas eu só estou trabalhando, né? Eu não estou fazendo nada demais, eu só estou trabalhando. As pessoas, tá vendo? Por que tem esse negócio de você querer retirar da pessoa a qualidade que ela tem? Então, é assim, a Denise gosta de se aparecer, né? Lá vai Denise, isso. Você sentiu isso? Mas eu vivi isso, não senti. Porque é uma estratégia, né? É um pouco da arte da guerra isso que o machismo nos traz. Vindo da própria... De vários espaços, em especial da corporação. E o que mais me adoecia em determinado momento era vir de mulheres. Uhum. Né? Então, assim, como é importante que a gente possa entender que quando a mulher brilha, ela não ofusca a outra. Sim. Ela só vira um farol. Sim. E ela está avisando, pode vir, gente, o caminho é esse, dá para todo mundo. E você estava num momento histórico em que você tinha uma disposição para aplicar as mudanças que o Brasil estava criando, e aí você desponta como uma iconoclasta, não por uma questão pessoal, de vaidade, mas de necessidade. Essa disposição junto num lugar estratégico na hora certa. Sim. Virou aí um grande estouro, né? Realmente é referência no Brasil todo, mas também, ao mesmo tempo que se torna referência, se torna alvo. Sim. Como é que você lida com isso? Aí um dia me disseram, ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. E quando me falaram essa passagem, eu me libertei do peso que é. Porque às vezes você tende, se você não estiver muito bem consigo mesmo, você tende a duvidar do que você está fazendo é de fato uma construção coletiva, porque à frente da Ronda Maria da Penha, trabalhando no fortalecimento do enfrentamento da violência contra a mulher, não era Denise. Era uma estratégia. Dificilmente a gente se torna, a Polícia Militar do Estado da Bahia se torna referência nacional no enfrentamento da violência contra a mulher. Eu vou perguntar uma coisa, assim, que pode parecer delicada, um pouco polêmica, mas a gente vê que muitas mulheres negras, pretas, elas lançam trabalhos, projetos, e quando esse trabalho ganha uma visibilidade, às vezes ela é retirada e é colocada uma outra pessoa no lugar. Em algum momento a senhora se sentiu ameaçada de ver a trajetória e tudo que você construiu sendo assinado por outros pares, outras... Olha, no começo, no Maria Filipa eu vivi isso. Depois de ter construído, tirado do zero Maria Filipa, um dia apareceu determinado comandante e disse que ia tirar para colocar uma outra pessoa. Não é mérito nenhum a pessoa que ia assumir, mas por quê eu ia tirar? Porque se aquilo era uma realização de vida. Na Ronda Maria da Penha, começaram a fazer uma campanha de destituir uma mulher preta que ganha um cenário nacional, que transforma a unidade da Polícia Militar da Bahia em referência nacional, que vai para Londres, que vai para os Estados Unidos, vai para a Colômbia, para poder mostrar essa política pública construída na Bahia. E aí as pessoas começaram a fazer um trabalho. Eles não podiam me tirar, né? Porque eu já era notória, já tinha visibilidade. Mas eles começaram a fazer um trabalho para minar. Como é que eu esvazio essa política? Como é que eu retiro o protagonismo dela? E isso se deve ao quê? A senhora acha que é só o machismo ou é uma questão corporativista, de carreira, de vaidade? De são duas estruturas perversas, machismo e o racismo, né? Então, peraí, o que essa neguinha está querendo fazer? Aparecendo mais que o rei, brilhando mais que o rei. Não pode. Então, como é que a gente faz para poder aplacar, para poder diminuir, para poder cancelar? Usando a terminologia nova dessas novas redes sociais, pós-podcast e tudo mais. Como é que a gente cancela? Né? Então, é muito mais assim, se você brilha muito, eu imagino, uma vez, um comandante da polícia, uma determinada pessoa há muito tempo, falou assim, Deus me livre de ver minha polícia comandada por mulheres. E ele falou isso sem nenhum pudor, de voz alta para todo mundo. Eu fiz assim, morra antes, porque a gente vai chegar. Morra antes, se você não quer ver.
E como é que você se cuida, por exemplo? Porque isso aflige muito a saúde, muito, né? muito. A saúde psíquica, Em principalmente, especial. né? A saúde mental. Como é que você cuida Eu dessa saúde rio, mental? eu dou muita risada, eu acho. Eu sou psicóloga de formação, por conta disso eu tenho que fazer terapia e tudo mais. Mas eu rio muito, eu amo muito, eu perdoo muito, sabe? Eu acredito na humanidade, acredito nas pessoas, muito embora existam pessoas que não mereçam o nosso perdão. Mas eu descobri que o perdão é meu, é para mim o perdão. Quando eu lhe perdoo, eu não estou fazendo nada para você, não estou fazendo para mim. Eu estou tirando de mim uma carga, uma energia que não é para carregar, que é pesada demais. Então, eu rio muito. Eu bebo cerveja também, isso pode ajudar. Não, mas aprecio com moderação, gente. Mas a gente vive. E eu sei que o que eu estou fazendo é de verdade, é puro. É a minha verdade. Sim. Eu me dou. Você se acredita, né? Muito. Você faz porque acredita, não só por um... Não pelos outros, pouco importa. Eu não almejo absolutamente nada, a não ser realizar meu trabalho, a não ser fazer o que eu acredito. Sim. Então, se eu estou fazendo o que eu acredito e as outras pessoas estão achando que eu estou usando, manipulando isso para aqui, ali, lá, é problema meu. Mas é como você disse, isso daí é próprio de quem se destaca. Então, todas as lideranças, sejam elas homens ou mulheres, vão sofrer ataque em algum nível, porque elas vão sair da média. E a média, ela se incomoda. Porque as pessoas gostam da normalidade, do Exatamente. controle. No entanto, a senhora não tem só comendas, a senhora tem resultados. E aí, contra resultados, a gente não pode fazer nada. A não ser aplaudir, a não ser homenagear e também estender esse exemplo para que outras meninas que desejam uma carreira de militar possam se inspirar e também saber quais são as dicas que você daria, por exemplo, a Denise, de 18 anos. Ai, meu Deus do céu, não. Essa menina que está tentando entrar agora na carreira militar. Se eu chegasse lá aos 18 anos, eu ia falar, rapaz, faça igualzinho. Não titubeie. Siga, sabe? Siga a sua verdade, seu coração. Porque eu acho que é isso que todas as mulheres que estão nos assistindo precisam entender. Seja lá qual for a escolha delas, façam de verdade. Façam de coração. Se o mundo estiver dizendo para você que não é para você ir, que não é seu lugar ali, né? Que você não tem competência para estar. Mas se você acredita, faça de verdade. Eu sou assim, eu sou verdade. Tudo que eu faço é de verdade. Você pulsa dentro daquilo que você acredita. Até demais. Minha mãe disse que... Todas as pessoas em algum momento da sua vida já viveram momentos de profunda frustração, de declive, de traição, de lealdade ou de desacreditar mesmo e aí renascer, né? A gente sabe que a vida é esse movimento de subir e descer como uma onda mesmo. Naquele pior momento que você vai lembrar e não precisa me dizer qual foi, que você viveu, o momento mais desafiador, que faltou energia, até para abrir os olhos. O que foi que você fez para renascer? Em 2015, eu fui diagnosticada com câncer. Quando você ouve um diagnóstico desse, a sua ideia é de finitude. Porque essa é uma doença extremamente letal. E eu fiz uma escolha. Eu decidi que eu não ia morrer. Então, eu fiz uma cirurgia chamada gastrectomia total. Eu tirei o estômago, adoro ficar falando. Eu não tenho estômago para isso. Eu não tenho estômago mesmo, eu vivo sem estômago. Fiz quimioterapia, todo aquele processo que a gente vê na TV, ou que conhece alguém de perto. Mas eu acreditei, confiei em Deus, em ação e tempo, que são os seres que me deixam de pé sempre. E eu disse, eu não vou morrer. Então, no pior momento da minha vida, que foi esse, meu filho tinha 13 anos, o que me fez renascer, ressurgir, né, tal qual a fênix ou como a onda, como você colocou, foi acreditar. Eu acreditei e eu fui fazendo tudo que tinha que fazer, ciência, espiritualidade, enfim, tudo. E segui. Né? Eu estou viva 8 anos depois, né? Estou bem, graças a Deus. E seguindo. Então, é um pouco sobre isso. Você tem que acreditar. Não dá para fazer nada se você não acreditar. Não dá. É só isso, não dá. A senhora se sentiu ameaçada? Como assim? Ameaçada pelo? No sentido de fazer certas defesas, levantar bandeiras. A gente está num país que o feminicídio, ele só avança. Eu sou uma policial militar de esquerda. Só por aí já é uma questão de ameaça. Sim. Só por aí já é ameaça. Eu já fui, as pessoas tentam intimidar você. Tentam. Mas ninguém é heroína à toa.
Então, eles podem tentar fazer o que quiser, como essa tentativa de intimidação, de diminuir você, de retirar as possibilidades que você tem. Mas, é como eu te disse, eu acredito no que eu estou fazendo. Qual é o seu desejo para as próximas gerações, assim, em termos de independência? Eu quero muito que a gente não viva mais num mundo em que temos que ter tropas especializadas para enfrentar a violência contra a mulher, que temos que ter delegacia especializada, movimentos especializados que canse a estrutura de Estado para proteger as mulheres. Eu quero muito que a gente viva num mundo de respeito, e o respeito a gente começa a fazer agora. Agora que a gente começa a construir esse respeito. Então, as gerações de meninas e de meninos que vão estar ouvindo esse podcast, assistindo esse podcast, que eles começam a entender que a transformação é a partir deles também. É com a minha geração, com a de meu pai, com minha mãe, mas fundamentalmente com deles. Façam essa revolução, a gente precisa dela. A gente já esgotou o tempo. Eu ficaria aqui 1 hora conversando com a senhora. Tenho vontade de fazer só mais uma pergunta. O seu trabalho intimida os homens? Você os tá namorados? Namorados? Menina, eu estava até pensando nisso. Será que eu tô solteira por causa disso? Rapaz, será que eles têm medo da arma quando chega em casa, se limpando como quem não quer nada? Porque não é só a arma. A senhora trabalha na Ronda Maria da Penha. Pois é, né? Não são loucos, não. Eu não sei, mas eu tô solteira. Você me fez refletir sobre isso. Vamos resolver esse negócio. Mas se intimida é porque não é pra estar perto. Então, deixa aí. Deixa isso. A gente conversou com a Major. Foi lindo a sua entrevista. A gente, como eu disse, ficaria aqui mais tempo. Aí já fica a dica que na próxima temporada... Pronto, a gente volta. Pois é, a gente termina essa temporada com a senhora e agradecendo e dizendo que, sim, não poderia ter uma representante melhor para a gente falar de independência da Bahia do que você. Muito obrigada. Obrigada a você. Querida. Você foi linda. Obrigada.